estáveis, cavalos mais coordenados no movimento, né? E os dois cavalos de quarta e quinta colocação, cavalos que já abusaram um pouquinho dos seus anteriores, né? Perderam um pouco da coordenação, da regularidade de prova. E os três cavalos da frente também um pouco mais marchados do que os dois cavalos aí de quarta e quinta colocação. E entre esses dois cavalos de trás, aí prevaleceu, né, a melhor amplitude do cavalo baio, né, um animal que tem, né, um rendimento melhor, um animal que está com mais facilidade de cobrir o rastro da mão em relação ao cavalo de trás. Foi ainda um pouquinho mais regular na montada, está levando vantagem o cavalo de quarta colocação, não pela maciez, porque o cavalo pampa é macio, mas sim pelo adestramento, muito bom de adestramento o cavalo de quarta colocação, né? Queria parabenizar aí o apresentador, o cavalo muito bem preparado, né? Então, pela montada, pela qualidade do adestramento, pela amplitude do movimento, aí a vantagem ficou em favor do cavalo baio de quarto. Pode parar o quinto, obrigado. Entre os dois cavalos aqui de terceira e quarta colocação, aí, como eu disse, prevaleceu a melhor coordenação do cavalo de terceiro, né? Ele coordena mais a flexão e a extensão da mão com o pé, né? O cavalo de trás, ele já tende, né, a alçar um pouquinho mais os seus anteriores, não tem a mesma coordenação do cavalo de terceira colocação. Então, vejo, né, o cavalo de terceira colocação também mais estável, né? Um animal que tem um pouquinho mais de potência no seu posterior. Então, pela estabilidade, pela coordenação, a vantagem hoje foi do cavalo castanho de terceiro. Pode parar o quarto, obrigado. Os três cavalos aqui que disputaram esse campeonato, né, os cavalos de 1, 2 e 3 aí, no meu entender, o cavalo mais marchado aí é o cavalo de primeira colocação. Em termos de dissociação, o cavalo mais dissociado é o cavalo de primeira colocação. E aí veio a disputa, né, da segunda casa entre o cavalo Tordilho e o cavalo Castanho, né? Mas aí hoje eu ainda vejo o cavalo Tordilho com melhor cômodo do que o Castanho. Quando a gente monta nos dois cavalos, né, a maciez do cavalo Tordilho ainda um pouco melhor, né, quando considerado com o cavalo Castanho. O cavalo Tordilho ainda está um pouquinho mais na mão, então está levando vantagem aí. Ele leva vantagem na comodidade e leva vantagem aí no adestramento em relação ao cavalo de trás. Na atitude, ele está um pouco mais natural do que o cavalo de trás, posterior um pouco mais alavancado, um pouco mais de potência aí nos seus posteriores, né? O cavalo Tordilho de segunda colocação, então por isso a nossa opção por ele. Pode falar o Castanho, obrigado. E entre os dois cavalos aqui de primeira e segunda colocação, aí prevaleceu o gesto mais marchado do cavalo Castanho de primeira colocação. Como eu disse, no meu entender, o cavalo mais dissociado aqui é o cavalo de primeira colocação. Pode tocar os dois cavalos um pouquinho mais devagar, gente, por favor. Aí quando coloca os dois cavalos bem na toadinha, a gente vê que o cavalo de primeira colocação, ele mantém mais o grau de dissociação, né? Ele é um pouco mais clássico aí na distribuição dos tempos de apoio em relação ao cavalo de trás. Todos dois muito bons de sela, foram as duas melhores montadas do campeonato. O cavalo de trás só está me agradando um pouquinho mais na estabilidade quando você olha por trás, né? O cavalo de primeira colocação está um pouco pesado, então ele já oscila um pouquinho mais a sua garupa, né? O cavalo de trás não, o cavalo de trás é um pouco mais estável. Mas quando a gente olha qualidade de marcha, qualidade de dissociação, aí sem dúvida nenhuma, a meu ver, o cavalo Castanho é o cavalo mais marchado, então por isso a nossa classificação. Pode falar os dois, parabéns.